A paz do Senhor Jesus, queridos, é sempre com muita alegria em nosso coração, mais um dia, mais uma oportunidade de, juntamente com você, meditarmos aí um pouquinho na palavra do Senhor. E não tem como a gente expressar a nossa gratidão a Deus, né, por esse privilégio e também pela sua presença conosco. E é justamente você, aonde quer que você estiver neste momento, almoçando, né, Aurea? Almoçando, igual o pastor Vanderlei, almoçando ou não, trabalhando ou não, né? Que a graça do Senhor venha a ser presente contigo, querido. Que as boas mãos do Senhor possam estar operando aí em seu favor grandemente nesse dia, abençoando sua vida, abençoando sua família e também os seus projetos de vida. Queridos, para esta meditação, o livro é Provérbios, capítulo de número 15. Uma rápida reflexão na palavra de Deus, Provérbios capítulo de número 15, apenas o versículo de número 13, que assim vai dizer a palavra do Senhor: o coração alegre embeleza o rosto, mas o espírito se abate pela dor do coração. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus venha ser presente no nosso entendimento, para que nós possamos aí aprender e guardar mais essa porção da palavra do Senhor. Queridos, por certo, em algum momento de sua vida você teve um sentimento, né? Aquele sentimento que nasceu aqui no seu coração, aquela coisa assim que é própria, é só sua, mas que você não conseguiu segurar e isso refletiu na sua aparência. Isso aí, infelizmente, é algo que nós não temos como segurar, né? Porque a gente passa aquilo que a gente está sentindo. E ao longo de nossa vida nós vamos deparar aí com esses sentimentos que é do nosso interior e que reflete no nosso exterior. E são vários, olha, se a gente parar para a gente analisar, são vários sentimentos que fica bem escrito no nosso rosto, que a gente está passando, né? Um deles é a alegria. A alegria, ela reflete no teu rosto, né? Outro é a dor. A dor também, esse sentimento, ele da dor, ele faz mostrar isso em nosso rosto, não é isso? Nós temos também esse sentimento tão terrível chamado sentimento da tristeza, também reflete no nosso rosto. O sentimento da angústia, né? Também reflete no nosso rosto. Queridos, se a gente for parar para analisar aqui, tem uma série de nomes que nós poderíamos dar para sentimentos, que ele começa aqui, ó, no silêncio do nosso coração, mas daí um pouquinho nós estamos mostrando ele para as pessoas, porque ele reflete no nosso rosto. E isso vai acontecer em muitos momentos da nossa vida, né? Por quê? Porque, conforme nós já aprendemos aqui, a nossa vida ela é composta de bons momentos, de momentos muito felizes, mas também tem os momentos tristes, tem os momentos de dores, tem os momentos de angústia, tem os momentos de aflição, tem os momentos das perdas, que isso vai trazer para nós também sentimentos que a gente acaba refletindo em nosso rosto, né? É tanto que uma vez, talvez você já foi abordado por alguém com esta pergunta: o que está acontecendo com você? Quando uma pessoa te pergunta o que está acontecendo com você, sem você dizer uma palavra, e aquela pergunta foi espontânea de alguém para com você, porque ela leu no seu rosto alguma coisa, que estava vindo do teu coração. Isso aí, queridos, é uma realidade, isso aí é regra de nossa vida. Uns conseguem ter um domínio maior, outros, né? Nem tanto assim, mas uma coisa eu sei, que isso aí faz parte da nossa história. E se você falar, mas por que você está dizendo isso? Eu vou te falar por quê. Porque o texto que nós acabamos de ler, o versículo em questão para esta meditação, vai falar acerca também do reflexo do exterior vindo do interior. Ou seja, o sentimento que está dentro do teu coração,
ele vai se manifestar no teu rosto. O texto que nós acabamos de ler fala isso. E hoje vamos falar de coisa boa, Áurea. Vamos falar de alegria, coisa boa. Então o livro que nós lemos aqui foi o livro de Provérbios, capítulo de número 15, o versículo de número 3, que assim vai dizer a palavra 13, que assim vai dizer a palavra do Senhor: o coração alegre embeleza o rosto. Um coração alegre embeleza o rosto. Vamos ficar só nessa parte aqui, que é a parte boa, que é o que nós queremos aprender. Queridos, quando nós falamos de beleza aqui, né? Um rosto bonito, um rosto belo, um rosto formoso, tem versão que fala formoseia o rosto. Um coração alegre formoseia o rosto. Quando nós falamos nesta beleza, aqui, Áurea, cai por terra um padrão. Esse padrão de beleza mentiroso que existe no mundo afora aí, que para você ser reconhecido como alguém formoso, você tem que ter um padrão de olho, um padrão de boca, um padrão de bochecha, né? Um padrão de lábios, né? Como é que é o nome disso aqui? Sobrancelha. Um padrão de sobrancelha, alguma coisa assim que tem que estar enquadrado aí dentro de que alguém estabeleceu, né? Como sendo a regra para você ser visto aí como alguém formoso, de rosto formoso, de rosto onde reflete uma beleza. Isso aí é um padrão mentiroso e que tem atraído milhares e milhares de pessoas em busca daquilo que alguém ditou, né? E falou assim, é assim. Aí vem outro e fala assim, não, agora não é assim não, agora já é assim. Aí, né, vai se moldando de acordo com que esses padrões, ditam. Não é isso? Mas o que nós queremos nesta rápida reflexão é que jamais um padrão da moda, né? Jamais um padrão estabelecido para você, jamais uma regra de um estilista, jamais uma regra de um influenciador, jamais a regra de qualquer uma outra pessoa na terra, na face da terra, pode colocar num rosto a pureza da beleza, que ela é vinda de um coração alegre. Verdade. Não existe maquiagem, não existe profissional, não existe esse povo da esteticista que chama? Não existe esse povo aí profissional da beleza, não existe produto que dá jeito, não existe nada que vai falar assim que a pessoa ficou bonita. Não pode existir produtos e profissionais que pode produzir um rosto. Produzir um rosto que não é da pessoa. Produzir um rosto que vai passar, né? Vai fazer uma máscara na pessoa, de maneira que ela esconde aquilo que o coração dela está refletindo. Uma máscara protetora, que impede o que o coração dela realmente está falando, está gritando. E o que a palavra do Senhor nos chama a atenção para a meditação é justamente isso. Por quê? Porque hoje tem milhares e milhares de pessoas que têm se escondido atrás de uma máscara. Por quê? Porque é mais fácil você se esconder muitas vezes do que dar de frente ou dar de cara com a sua situação, ser confrontado com o seu problema, ser confrontado com a sua realidade, ser confrontado com a vida de tristeza e muitas vezes de miséria espiritual que a pessoa está vivendo. Então é muito mais fácil a gente usar meios para quê? Para que outras pessoas não percebam, né? E tem um outro meio que é muito fácil, né, da gente falar, quando uma pessoa fala assim, e aí, como vão as coisas? Tudo bem. Quando na realidade não está bem é nada. O coração está gritando. O coração não está falando, não. O coração está gritando e dizendo não está bom, mas a boca está falando que está bom. Por quê? Porque é muito mais fácil mentir.
É muito mais fácil falar que está tudo muito bem, é muito mais fácil passar uma boa maquiagem, né? Fazer uma boa preparação e expressar aí uma fisionomia de quem está tudo muito bem, mas quando o coração não está, e queridos, e se o coração não está bem? Jamais o rosto pode estar. Então o segredo aí é ser igual John Wesley, né? Segundo os testemunhos que a gente já leu sobre John Wesley, o segredo dele era no coração, né, Ivan? No coração. Coração ninguém produz, né? O rosto alguém pode... Você vai lá na maquiadora, ela produz o seu rosto do jeito que você pedir. Mas coração puro, não. Aí já é coisa entre eu e Papai do Céu, né? E John Wesley, ele tinha um segredo com ele, que ele só vivia de rosto alegre pregando a palavra de Deus. E o segredo é que eu acho que ele não deixava nada chegar no coração dele. Antes que chegasse, ele pedia ao Senhor que escondesse o coração dele, guardasse o coração dele, né? Diz um certo testemunho que tal dia ele estava pregando a palavra de Deus alegremente, alguém chegou assim e disse: a sua casa está pegando fogo. Ele disse: aquela casa não é minha, aquela casa é do Senhor. E continuou com o rosto alegre da mesma forma. Então o segredo é esse, né? Não deixar que algo chegue no coração. E se chegar, Áurea, ainda que venha chegar, não é? Ainda que venha chegar, mas não deixar que a presença produza raiz. O impacto ali. Né? A raiz de amargura. De amargura, né? E esse aí, se pegando aí um gancho no que você está falando aí, e isso aí é o nosso mal. É acalentar o problema. É deixar o problema no ninho, né? O problema no ninho e deixar que o problema cresça. E o pior, sendo alimentado por nós. E aí o que o problema vai fazendo? Vai se tornando cada vez maior e mais forte. Da onde muitos chegaram num tamanho tão grande que já não teve mais como ser resolvido. Então poder chegar, pode até chegar, mas, e a palavra corta isso, viu, olha? Mas não deixa que brota, que nasça, né, nenhuma raiz de amargura. Ou seja, nada que mais tarde vai refletir no teu rosto. Queridos, isso é muito sério. A gente está trazendo uma palavra aqui, mas nós estamos falando aqui de um estado de espírito, olha. Isso aqui é muito sério. Por não atentar para isso, pessoas que começou com uma coisinha aqui, uma tristeza ali, uma insatisfaçãozinha ali, outra coisinha aqui, uma angústia ali, e mais tarde pessoas hoje, muitas pessoas que começaram assim, cultivando esse tipo de coisa assim, e não dando um fim nesse tipo de coisa, que a palavra manda dar fim nesse tipo de coisa, não deixar que isso não permitir que isso enraize dentro do seu coração esse tipo de sentimento, né, que causa angústia, por ignorar a palavra de Deus. Muitas pessoas hoje estão sepultadas. E o pior, deram fim na sua própria vida. Isso é muito sério. O que nós estamos falando aqui é algo muito sério. Mas conforme nós falamos no início, nós vamos ficar aqui com a parte boa. Nós queremos falar aqui da parte boa. E a parte boa nessa história toda se chama Jesus. É a alegria do nosso coração. Ela é produzida por quem? Ela é produzida pela presença de Deus na sua vida, e isso reflete no teu rosto, querido. Qual foi o versículo que você leu? Abacuque, capítulo 3, 17 e 18, né? O que fala ali? Fala de uma série de situações que pode me acontecer. Qualquer um de nós está sujeito. Uma série de perdas, uma série de situações que pode me abater, deixar a minha alma entristecida, deixar a minha alma em momentos de tristeza, ter sentimento de dor, sentimento de perda, dificuldades, vendo possibilidades de coisas ruins estar acontecendo e na forma crescente. Mas qual que é o fechamento? Mas todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Queridos, é a fonte da nossa alegria, é a presença de Deus na nossa vida. Com isso aqui eu aprendo duas verdades aqui, olha, pra gente encerrar. A primeira verdade que eu entendo aqui é que as nossas conquistas, ela não traz felicidade. Você pode até manifestar um bom sorriso com um presente que te deram, ou com
uma aquisição nova aí que você conseguiu. Você pode até chamar amigos e comemorar. Você pode até viver momentos de euforia por uma casa nova, por um carro novo, por um presente, por uma aprovação, por um título, por uma coisa qualquer. Você pode manifestar um sentimento de euforia, né? E de contentamento momentâneo ali. Mas as nossas posses, as nossas conquistas, aquilo que nós temos alcançado, ela só vai trazer para nós sensação de realização. Nada mais. Vou casar para ser feliz? Não vai ser feliz. Porque a felicidade não constitui um casamento. Ah, eu quero ganhar muito dinheiro para me ser feliz. Não vai ser feliz com dinheiro. Por quê? Porque a felicidade, ela não... A fonte da verdadeira felicidade, ela não é vinda de recurso financeiro. Ah, eu quero ser famoso para ser feliz. Não vai ser feliz. Porque a fama não traz a felicidade. A fonte da verdadeira felicidade não constitui na fama. E aí nós vemos pessoas casadas, com uma boa família, pessoas ricas, com muito dinheiro, né? Pessoas famosas e infelizes. Verdade. E infelizes. Por quê? Porque não existe nada nesta terra, dentro das questões materiais, queridos, que nós conseguimos, que vai nos trazer a verdadeira felicidade. Não. E sim, momentos e sensação de realização. Aí sim, você se realiza com uma família, você se realiza com bons negócios, você se realiza com outras coisas que faz parte do seu projeto de vida. Mas falar assim, é feliz, é a presença do Senhor, porque a felicidade, ela é um estado de espírito e não é ditada por situação, ela independe de situação. Aquilo que nós estamos vivendo aqui pode até nos chatear, sim, pode nos entristecer por um momento, pode, nós estamos sujeitos a isso, mas a nossa felicidade, ela não depende destas questões para ela permanecer. Quantas pessoas hoje vai ficar sem o almoço, olha? Sabe por quê? Pela falta mesmo, mas são pessoas felizes. Isso, nesse país, querido, não é uma família nem duas, não. É milhares de pessoas que hoje estão vivendo isso aí. A falta dentro de casa de um alimento, de um remédio, de coisas básicas. Mas que isso aí não tirou. Você chega para conversar com uma pessoa dessa, ela te edifica. Sim. Ela Verdade. te edifica, ela tem algo de bom, por mais dificuldade que ela esteja passando, em um momento ou outro, né? Que seja uma dificuldade momentânea, isso aí está sujeito a acontecer com qualquer um de nós, uma enfermidade. Quantas pessoas nesse exato momento está sendo massacrado por uma enfermidade, a ponto de não saber o que vai acontecer no dia de amanhã? Porque a medicina falou que para ele já não tinha jeito mais. Mas você conversa com uma pessoa dessa aí, que é possuidor da verdadeira felicidade, ela te edifica, ela te conforta, ela te consola. Ela te consola, ela tem para você palavra, querido. Você vai fazer uma visita e acaba sendo visitado. Por quê? Fonte. Alcançou a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade, ela consiste na presença do Senhor, que é a segunda verdade aqui. É o Senhor que é a fonte da felicidade. Não queira buscar em outra fonte que você não vai achar. O máximo que você pode achar são momentos de euforia, né? Momentos de contentamento. Por quê? Por causa de uma realização, nada mais. Mas a verdadeira felicidade, ela é com a presença de Deus na sua vida. E aí é o que Paulo fala, né? Aí eu posso passar por todas as coisas. Ele sabia viver na dificuldade e sabia viver nos momentos bons, na falta, na abundância. Para ele tudo era a mesma coisa, porque ele sabia que a fonte que
que trazia para ele a esperança, era a mesma fonte que fortalecia ele para passar por todos aqueles momentos. E isso aí, queridos, é algo muito precioso na nossa vida. É algo que nós não podemos abrir mão, né? E isso reflete no nosso rosto. A presença de Deus, ela reflete no nosso rosto. Ela reflete no nosso caráter. A presença de Deus, ela sai dos limites do rosto e entra, queridos, em todas as áreas de nossa vida. Por quê? Porque a Bíblia fala, né? É nova, né? É novo. Tudo se fez? Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, o que a presença do Senhor nos traz? Traz tudo novo, querido. É pensamento novo, é sentimento novo, é visão nova, é novos projetos de vida, palavras novas, pensamentos novos, sentimentos novos, é tudo novo, querido. Isso é maravilhoso. A presença do Senhor na sua vida, ela traz tudo de bom. E pra gente fechar aí, tem um versículo que eu gostaria de compartilhar. Salmo capítulo de número 9, versículo de número 2. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó: ó Altíssimo. Olha só, o salmista se referindo a Deus. Ó Altíssimo, em ti me alegrarei e exultarei e contarei todos os teus milagres. Aleluia. Coisa maravilhosa, querido. É nós reconhecermos a graça e o poder de Deus na nossa vida e reconhecer a nossa dependência, né? De necessitar do Senhor todos os dias de nossa vida e todos os momentos desse dia, e saber que em todos os momentos desse dia as boas mãos do Senhor têm operado em nosso favor. Que estas palavras, as palavras desse salmista, sejam as suas, de reconhecimento, de saber que Deus é bom, que Deus tem trabalhado em favor, né, daqueles que nele esperam. Que a sua esperança seja o Senhor, querido, né? Que o seu coração seja um coração aonde tenha a presença do Senhor, para que a presença do Senhor no seu coração reflita em toda a sua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade de mais um dia, mais uma vez estar aqui. Obrigado pela sabedoria da palavra do Senhor, o conforto da palavra do Senhor, a presença, ó Deus, da palavra que nos orienta e nos direciona. Nós oramos agradecidos e também apresentamos a vida de cada um daqueles que neste momento está conosco. Que a boa mão do Senhor venha ser presente na vida de cada um, abençoando, suprindo as suas necessidades, ó Deus, em nome de Jesus.